Bom dia! Hoje, no nosso trabalho de biologia, nós vamos falar sobre a eutrofização. Nossos alunos são Isabela Evelyn, Duda Mendes, que sou eu, Cauã Felipe e Marcos Daniel. Então, o que é a eutrofização? Ela é o aumento excessivo de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, na água de rios, lagos e represas. Isso leva à proliferação exagerada de algas e plantas aquáticas, deixando a água verde e turva, como se fosse colocar fermento demais numa massa. Isso estragaria, não é verdade? Então, o que causa a eutrofização? Ela é causada pelo uso excessivo de fertilizantes agrícolas, lançamento de esgoto sem tratamento nas águas de rios e lagos. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar de forma prática como ocorre o processo de eutrofização. Então, essa aqui representa a água saudável, que tem oxigênio equilibrado e que faz com que todas as algas e peixes sobrevivam de maneira correta. Porém, quando ocorre o uso exagerado de fertilizantes, quando o esgoto não é tratado, essa água ocorre uma bomba de vitaminas, com o excesso de fósforo e nitrogênio. Então, as algas vão se reproduzindo de forma exagerada e a água vai ficando cada vez mais poluída. Essas cores representam como a água fica. Vocês vão ver alguns exemplos de imagens do nosso trabalho e vão poder ver que o excesso da coloração verde fica mais presente e como isso ocorre. Olá, meu nome é Cauã, vou falar sobre as consequências ambientais. Quando o Duda tinha comentado, o fósforo e o nitrogênio são importantes nutrientes em destaque, porque esses dois componentes são agentes importantes para o desenvolvimento e crescimento das plantas. Como em contexto aquático, as plantas seriam as algas e, consequentemente, também desenvolvidos seriam as cianobactérias. Por quê? Esse excesso de nutrientes faz as algas crescerem descontroladamente, formando uma camada espessa aqui, como podem ver, e altera o equilíbrio natural do ambiente aquático. O que seria o ambiente natural? O natural seria o sol, baixos raios em uma água transparente. Nas plantas aquáticas isso só acontece em forma de fotossíntese. E essa fotossíntese oxigeniza a água, que ajuda na biodiversidade animal presente na água, abaixo da superfície. Isso é o correto. O que não acontece é o seguinte: quando nós temos a presença do fósforo e nitrogênio muito presente e outros nutrientes, eles forçam o crescimento das algas. Esse crescimento cria uma camada que bloqueia a luz do sol até a parte mais baixa das águas. Além disso, essa camada de cianobactérias com as algas, elas impedem, consequentemente, não entrada do sol, a fotossíntese das. Aqui é Daniel, vou falar sobre as consequências sociais e econômicas da eutrofização. Entre eles, nós temos o comprometimento dos recursos hídricos e a saúde pública. Aí nós temos 3 tópicos: a contaminação da água, o custo com tratamento e riscos à saúde. Vou começar falando primeiro da contaminação da água. Basicamente, o excesso de nutrientes, ou seja, com nitrogênio e fósforo, ele promove a proliferação de cianobactérias. O exemplo do lado dali mostra isso aí, um lago com cianobactérias. Aí eles produzem toxinas perigosas. Essas toxinas elas vão contaminar os mananciais, tornando a água imprópria para o consumo humano e a recreação. Sobre os custos de tratamento, é importante notar que nós temos as estações de tratamento de água. Elas precisam adotar os processos avançados. Geralmente eles usam o carvão ativado e coagulantes especiais. Eles elevam os custos operacionais e, consequentemente, as tarifas para a população. E nós também temos o problema sobre o risco à saúde, inclusive está envolvendo a contaminação de água. Basicamente, nós temos a exposição das toxinas, que pode causar problemas gastrointestinais e também dermatológicos e também hepatíticos em humano. Temos a hepatite, por exemplo, que é causada por causa disso. Aí nós temos as comunidades ribeirinhas, que geralmente são as mais vulneráveis. Nós também temos que falar um pouco sobre impactos na economia local. Por exemplo, nós temos o turismo e lazer, a pesca, a agricultura e a desvalorização imobiliária. Sobre o turismo e lazer, geralmente funciona assim: os corpos de água eutrofizados podem perder seu valor estético devido à turbileza, ou seja, mau cheiro e presença de algas, e geralmente desestimula as atividades turísticas, né? Ou seja, as pessoas não nadam, não vão pescar, e isso acaba afetando geralmente hotéis, restaurantes, comerciantes locais, ou seja, pessoas que vivem lá próximo. Nós também temos a pesca e a agricultura, que é a hipoxia, geralmente é falta de oxigênio, pode causar mortalidade dos peixes, ou seja, geralmente é por causa disso. Mostra os peixes tudo morto.
Isso aí praticamente reduz a produtividade de pescaria. Os pescadores artesanais e agricultores estão sofrendo perdas diretas de renda. Nós também temos a desvalorização imobiliária, ou seja, as áreas próximas de corpos d'água degradadas perdem a atratividade, ou seja, impacta o mercado imobiliário e investimentos regionais. Só que também temos um problema: custos indiretos e longo prazo. Entre eles nós temos os gastos públicos, perda de biodiversidade, conflitos sociais. Bem, como funciona? Os governos primeiro precisam investir em programas de despoluição, monitoramento ambiental e a saúde pública para mitigar os efeitos da eutrofização. Sobre a perda de biodiversidade, a redução de espécies aquáticas afeta o equilíbrio ecológico e compromete serviços ecossistêmicos, como por exemplo a polinização e o controle de enchentes. Nós também temos os conflitos sociais, ou seja, a escassez de água potável e a redução de atividades econômicas podem gerar tensões entre comunidades e agricultores industriais. E nós também temos até um exemplo prático, muitas pessoas provavelmente devem conhecer, o caso do rio Tietê, em São Paulo. Basicamente funciona assim: o processo de eutrofização no rio Tietê ilustra como a poluição por nutrientes está afetando o abastecimento de água, ou seja, o turismo e a pesca. Ou seja, as comunidades ribeirinhas, elas relatam os prejuízos econômicos e problemas de saúde devido às toxinas liberadas por cianobactérias. E nós temos também as estratégias de mitigação. Entre elas nós temos os tratamentos de efluentes, práticas agrícolas sustentáveis e educação e políticas públicas. Qual é o tratamento de efluente? Ou seja, eles investem em saneamento básico, em tratamento de esgoto industrial e reduzem a carga de nutrientes. E nós temos as práticas agrícolas sustentáveis, que controlam o uso de fertilizantes e implementam as zonas de amortecimento ripícolas e minimizam o escoamento de nutrientes para corpos d'água. Entre a educação e a política pública, as campanhas de conscientização, regulamentação rigorosa são essenciais, inclusive para desenvolver a sociedade e setores produtivos. Bem, apenas concluindo sobre tudo que eu falei, a eutrofização não é apenas um problema ecológico, mas ela é um desafio socioeconômico que exige ações integradas entre o governo, o setor privado e a sociedade. Seu combate geralmente é muito urgente para garantir que a água de qualidade, sustentabilidade econômica e a saúde pública. E eu termino dizendo uma frase para vocês refletirem: a degradação ambiental é, em última análise, uma crise de governança e consciência coletiva. Obrigado. A quantidade de algas como vocês podem ver, com a grande quantidade de algas que está representada aqui, as plantas vão crescer descontroladamente. Isso vai evitar a passagem de luz, evitando a grande fotossíntese por meio das algas. A eutrofização é um processo grave, mas a boa notícia é que existem formas de preveni-la e até mesmo de reverter seus efeitos. Essas medidas envolvem tanto o poder público quanto a sociedade. Meu nome é Isabela e eu vou apresentar para vocês alguns tipos de soluções e formas de prevenção da eutrofização. Bom, a primeira delas é o tratamento adequado do esgoto. Quando o esgoto ele não é bem tratado, ele carrega nutrientes como o nitrogênio e o fósforo para os rios e lagos. Já com as estações de tratamento eficientes, a gente consegue evitar que esses poluentes se acumulem na água. Bom, outra solução essencial é o uso consciente de fertilizantes na agricultura. É importante que o agricultor aplique apenas a quantidade necessária para as plantas, sem exageros, e em períodos adequados, para reduzir o risco de esses produtos irem parar na água. Bom, outra solução é o reflorestamento nas margens dos rios e lagos, conhecido também como recuperação de matas ciliares. Essas áreas verdes, elas funcionam como filtros naturais, impedindo que o excesso de nutrientes e o solo erodido cheguem à água. Mas não basta só agir depois que o problema aparece. O monitoramento da qualidade da água é um passo estratégico. Acompanhar a quantidade de oxigênio dissolvido, o nível de nutrientes e a presença de algas ajuda a identificar desequilíbrios antes que eles se tornem graves. Bom, outro fator é a educação ambiental. Conscientizar a população, os agricultores e as indústrias sobre os impactos da eutrofização garante mudanças de hábitos a longo prazo. E aqui também entram as ações individuais, que é não jogar lixo nos rios, usar produtos de limpeza biodegradáveis e reduzir o consumo de substâncias químicas no dia a dia. E quando a gente consegue pensar na eutrofização, a gente conseguimos perceber que ela é uma consequência direta da nossa forma de viver e de consumir. Mas cada atitude de preservação gera um impacto positivo. Cuidar da água hoje é garantir vida amanhã. E é isso, muito obrigada pela atenção.
Quando o excesso de alga morre, as bactérias decompositoras entram em ação. E para ela degradar esse tipo de matéria orgânica, ela consome o oxigênio presente na água. Isso faz com que ocorra um fenômeno chamado hipoxia, que é a ausência de oxigênio no ambiente aquático. Isso faz com que os peixes e as algas presentes ali também morram. Quando o excesso de alga morre, as bactérias decompositoras entram em ação. E para ela degradar esse tipo de matéria orgânica, ela consome o oxigênio presente na água. Isso faz com que ocorra um fenômeno chamado hipoxia, que é a ausência de oxigênio no ambiente aquático. Isso faz com que os peixes e as algas presentes ali também morram. A eutrofização, ela não prejudica apenas os seres humanos, mas ela também prejudica os animais, tornando a água imprópria para o consumo. Portanto, a eutrofização é um problema ambiental grave, que começa com a ação humana. Por isso é necessário reduzir o uso de fertilizantes e saber onde descartar o esgoto corretamente, pois cuidar da vida é cuidar da água também.